Fernando Diniz fala sobre o fator importante, também sobre a atuação e o lado direito, o vascaíno. Tudo isso desperta, vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E o Vasco deu uma atuação que a gente espera de um Vasco, uma atuação de um time que se recusa a perder, determinado, e bateu no Fortaleza por 3-0 em São Januário. Infelizmente a gente não teve credenciamento aprovado. Engraçado, né? Porque tem uns canais grandes são aprovados, estalar de dedos e fica nos que se dando. Mas bom, a gente não pode lamentar, temos que trabalhar no jeito que e a gente pode, né? E vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, lá em São Januário, após a vitória de 3-0 para o Fortaleza. E o Fernando Diniz foi questionado qual foi o fator que ele achou mais importante para que essa vitória viesse. Veja. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Hugo, de fato, é uma demonstração de muita hombridade, dignidade. Ele teve um problema, vocês devem estar sabendo, com o filho. Um problema extremamente sério. Solidariedade nossa com ele, com a esposa, com toda a família. E eu acho que também os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Não foi aquela, foi uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Foi um placar de derrota que tinha já o sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria, e então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais, e talvez fique até pequeno São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe ter esse compromisso. Vontade nunca vai faltar, a gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje, se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje. Também falou sobre a atuação da equipe, o preparo físico, que até lembrou que o Daniel Félix muitas vezes é questionado, que ele acha uma injustiça isso. Veja. Eu acho que é o compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo. A gente ganhou de 3-0, fez um jogo muito bom, diante do adversário que todo mundo sabe que é um adversário extremamente difícil de ser derrotado. E a gente tem que ter compromisso com fazer o nosso melhor. Além das vitórias, fazer o melhor que a gente puder. Acho que hoje a gente esteve perto do nosso melhor e a gente tem coisas para melhorar no jogo. A gente tem, terça-feira, tem outra batalha, outra guerra aqui dentro de casa, que o Operário é um time extremamente bem organizado, um time forte. A gente tem que procurar fazer o nosso melhor para, como eu disse, alegrar a nossa torcida. Também foi questionado sobre o lado direito do Vasco, né, que o Paulo Henrique fez a assistência do segundo gol e falou do PH. Veja. Não, obrigado. É uma possibilidade o Payet jogar, ou talvez terça-feira já. A gente não sabe, ele já está começando a jogar com bola, a gente está com cuidado com ele, teve uma lesão no joelho. E pode ser que ele jogue na terça, pode ser que ele jogue só no sábado, e pode ser que ele não jogue no sábado. Está num processo gradual de retorno. E aí a gente vai ter até, principalmente falando de sábado, a gente tem até sábado para ver qual que é a real condição do Payet, de suportar o jogo ou não. Eu acho que a gente já está aproveitando o Paulo Henrique. E, obviamente, sempre o futebol acho que é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, sempre intuitivo e, no meu caso, sempre treinado.
obviamente que não faz um gol daquele ali com uma jogada de sorte. E como algumas pessoas gostam de aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de, quando quer botar para baixo, que é a saidinha do Diniz. Esse é mais um, vai contando aí na conta. Começou com o Léo Jardim o gol, ele não rifou a bola, mas um dia se fizer 40 gols, mas quem esquece, porque o gol, quando for passar na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes, ipsilíteres. E não é toda vez que acontece que você vai fazer. Isso é uma maneira de se jogar que certamente ela tem muitos benefícios. Né? É uma coisa, obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador de saber onde ele vai botar a bola ou não. Eu chamo isso, do lado intuitivo, é isso. O jogador sempre vai ter a primazia de decidir. O Léo Jardim podia ter chutado a bola. Eu proponho um jogo e treino para que o jogador ofereça um leque de opções para os jogadores para que eles possam se empenhar. Tem até um dado curioso hoje. Veio aí o scout desse ano aqui, foi o jogo que e eu sou o treinador e foi o jogo que teve menos recuo para o goleiro. Não porque amanhã ou depois não possa quebrar o recorde de recuos, mas é uma coisa que eu nem imaginava que acontecesse. Mas para vocês perceberem que a análise, ela não fica, o jogo é muito mais do que uma saidinha, do que sair jogando, do que tocar bola. Quando a gente fala de comprometimento, acho que isso é a coisa, assim, é comprometimento mesmo, é coragem para fazer as coisas, é entrega, é entendimento do que é o tamanho do Vasco, é a confiança nos jogadores que estão aqui, que são jogadores, muitos desses jogadores já tentei levar para os clubes que eu dirigia. Então é um time qualificado e que me fez vir para cá. Eu já falei para vocês mais de uma vez, eu escolhi muito vir para o Vasco. Eu gosto de estar aqui, eu estou feliz, eu já estava feliz com a possibilidade de vir, fiquei feliz com o meu anúncio e estou cada dia mais feliz de estar aqui no Vasco. É isso, galera! Até o segundo tempo da entrevista coletiva, na hora do almoço, e deve ser quase na mesma hora do vídeo da Fórmula 1, na análise da corrida. Esperamos que o Vasco continue nesse nível de atuação que teve diante do Fortaleza. Até mais.